Podcast. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast TV Astral. Eu sou a doutora Marcela de Paula e hoje a nossa convidada é psicóloga, clínica, especialista em saúde pública, doutora Valéria Araújo da Silva. Seja bem-vindo. Muito obrigada, Marcela. Um prazer estar aqui hoje. Boa noite. Doutora, nós vamos falar hoje sobre o Setembro Amarelo, que é o mês de enfrentamento ao suicídio. Me corrija se eu estiver errada. Do que se trata o Setembro Amarelo? Então, o Setembro Amarelo é uma campanha, brasileira de prevenção, de combate e de prevenção, ao suicídio. É uma campanha que teve início no Brasil desde 2015 e tem esse foco, de poder falar, de poder abrir as possibilidades, de se comentar, de se falar sobre um tema tão importante, mas também tão difícil, que é o suicídio. Então, essa é a campanha. Doutora, quais os problemas psíquicos mais recorrentes hoje, neste mundo pós-pandemia e de redes sociais, que nos mostram pessoas com vidas perfeitas e lindas? Uhum. São duas perguntas em uma, Eu vou responder a primeira. A questão dos transtornos mais recorrentes, eu acho que primeiro precisamos falar o quanto a pandemia trouxe aí uma tragédia na vida das pessoas e causando muito isolamento social, as pessoas ou não com questões importantes de transtornos psíquicos, acabando tendo que ficar dentro das suas casas e, enfim, sem a menor estrutura, enfim, numa situação de isolamento muito grande e que só veio a dificultar e trazer mais complicações para os quadros de transtornos psíquicos. Os mais importantes que podemos que a Organização Mundial de Saúde até diz, que começou a ter mais projeção, é a questão, por exemplo, das depressões. Sim. Com certeza é a mais de maior incidência. As ansiedades, a ansiedade tão grande, de ter que vivenciar toda essa situação tão grave que foi a situação da pandemia. Sim. Outros transtornos como a bipolaridade, enfim, também, e outros transtornos mais graves. Mas o que se teve assim, um aumento muito grande foi das questões relacionadas à depressão. Isso é super importante de dizer, que é também um ponto de entendimento para as questões do suicídio também. Perfeito, doutora. E a outra parte que você falou que eu não posso esquecer, que mundo é esse? Que mundo é esse? Todo mundo lindo, perfeito e rico nas redes sociais. É muito duro, muito difícil, não só isso, assim, uma super exposição, pessoas que de repente nunca tiveram acesso, mas de repente se descobrem com uma possibilidade de estar interagindo nesse meio e que, de verdade, é extremamente complexo e, por vezes, até perigoso, Então, antes se falávamos de suicídio, de situações de suicídio, em que as pessoas ficavam, nossa, como é que é isso, Enfim, ouvi dizer, Hoje, infelizmente, algumas situações são até televisionadas, Passam, Enfim, uma situação bem difícil. Então, como lidar com essa situação toda, São pessoas que aparentemente não têm absolutamente nenhum problema, mas que vêm a estar numa situação como essa, de gravidade tão grande, e aí você acaba olhando e falando, nossa, o que está acontecendo? O que aconteceu com essa pessoa? Onde foi que nós não conseguimos
olhar e ver o que estava acontecendo com ela, né? Aparentemente tão linda, tão perfeita, né? Mas essa máscara, né, que muitas vezes a gente fala, né, que se coloca para se estar frente às câmeras, né, enfim, falando, traz aí uma situação bem importante de se pensar o que está acontecendo com as pessoas, né? E mais importante do que isso é o quanto não só as pessoas que estão nessa visibilidade tão grande, os grandes Big Brothers da vida, né? Mas a pessoa comum, né? Como é que ela fica frente a isso? O que causa, o que impacta, né? Impacta de alguma forma? Sim, tem que ser perfeita, né? Negativamente. Né? Às vezes positivamente, às vezes negativamente, né? Mas se a gente está falando de uma situação que pode levar a algo mais grave, como a questão do suicídio, é o lado negativo da coisa, né? De, por exemplo, não se sentir adequada num meio comum de vida, né? Porque o grau de complexidade que se tem, né? E dentro de uma situação que ela nunca nem viu e nem vai conseguir, né? Traz aí uma sensação de irrealidade muito grande, que pode levar a pessoa também a achar que a vida não vale a pena, porque não conseguiu atingir aquilo que está sendo colocado, aquilo que está sendo posto na mídia, por exemplo, né? Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Doutora, toda pessoa que comete ou tenta cometer o suicídio passa por algum tipo de transtorno psíquico? Pode parecer que não, mas na maioria das vezes sim, né? Nós estamos falando de pessoas que estão acometidas de algum transtorno psíquico que não aparenta, né, e que as pessoas, na maioria das vezes, às vezes não conseguem identificar, né, o que está acontecendo com aquela pessoa, mas a base de tudo é sempre um transtorno psíquico. Né? Seja ele uma ansiedade de um grau extremo, seja ele o próprio transtorno psíquico, né, como uma depressão, né, uma bipolaridade, enfim. É sempre importante, e outras mais graves, outras psicoses, por exemplo, esquizofrenias, mas a base é sempre de um sofrimento psíquico intenso, algo que não está sendo conseguido, a pessoa não está conseguindo lidar com aquilo mais, né? Ou já foi acometida, ou é já uma pessoa que tem o transtorno psíquico, faz algum tipo de tratamento, mas que os resultados não estão conseguindo atingir a possibilidade dela voltar a ter uma vida mais saudável, melhorar ou pelo menos estabilizar, que é um ponto importante dentro de um tratamento também. A senhora acredita que pode acontecer essa falta no acompanhamento, se a pessoa não consegue acompanhar com terapia, ter esse acompanhamento mesmo durante o tempo, porque às vezes a pessoa acha que melhorou, pode acontecer aquele, porque assim, o que eu quero dizer? Nós tivemos uma situação aqui muito próximo de nós, que uma pessoa, né, uma profissional, inclusive da minha área, infelizmente acabou, né, por cometer esse suicídio. Só que quando nós olhávamos para nós de fora, além de uma profissional excelente, linda, no auge da carreira, inteligentíssima, nos pegou de uma surpresa muito grande. Claro, nós estamos de fora, olhando a pessoa, né, no auge, com tudo dando certo, né, e até deixou a gente muito assustado, né, porque você tem essa falsa impressão de que quando você olha, você fala, não, tá tudo bem. Existe essa possibilidade da pessoa ela ter algum tipo de transtorno ou a própria depressão que leva a infelizmente, suicídio, mesmo aparentando estar tudo bem? Sim, na maioria das vezes é o próprio transtorno que traz essas características, né? Olha só. De estar num momento muito bem, né? E aí exorbitante, falante, atuante, mas
pode fazer parte do quadro da doença dela, né? Não dá para dizer especificamente sem saber o caso, mas o que nós entendemos é que pega de surpresa a maioria das pessoas, porque a pessoa acaba que não demonstra, né, isso no seu dia a dia, pode até ter uma vida ativa, né? Mas o que a gente sabe é que sempre tem um começo, sempre teve algumas situações que levaram aquela pessoa a ter a questão do suicídio, de se suicidar. Né? Então, assim, não é de uma hora para outra, é isso que eu quero dizer. Isso né? que eu queria Exato, entender. Não é de uma hora para outra. Provavelmente os amigos que convivem, as pessoas um pouquinho mais, né, no nível social de trabalho, não consigo identificar totalmente, né? Mas pode ter certeza que em algum momento já houve algum sintoma, alguma situação e que pessoas mais próximas souberam, não sei se foi tratado devidamente, mas que de uma hora para outra definitivamente não é, né? Sempre teve alguma situação. Sim. Recentemente, muito recentemente, que abalou totalmente, né, a sociedade ainda do meio esportivo, que foi o caso da jogadora de vôlei, né? E as pessoas atônitas, né? Não, o que aconteceu? De onde é que veio? Não era assim. Recentemente tinha dado uma entrevista, sim, né? Tinha falado dela, dos planos de vida, né? Enfim, como que isso acontece, né? E é lógico que as pessoas são leigas, e aí, né, mas o que se sabe da história é que ela já tinha tido no passado pelo menos 2 tentativas de suicídio. Né? Então, assim, ali já estava um pedido de socorro, ali já estava anunciada uma situação, né, de um transtorno, né, mental, psíquico, que precisaria ter sido cuidado, né? Provavelmente deve ter sido, né? A gente não sabe, isso, né? Mas que com o passar do tempo provavelmente foi se intensificando, e aí alguns gatilhos, algumas situações de vida que podem, como separações, né, como perdas, situações de luto mesmo, de vida, né, que podem ocasionar esse mal-estar e levar a pessoa, por exemplo, a desencadear ali aquele sentimento de que eu não tenho mais vida, não quero mais essa vida, não quero mais viver, enfim, e a única saída que se tem é realmente a morte. Então, acho que é um pouco isso, né, que você perguntou. Doutora, quais sinais uma pessoa com ideias suicidas emite e o que fazer? Bom, essa é uma pergunta bem importante, né, e muitas vezes difícil de responder. Por quê? Porque vai exigir da gente, né, do outro, daqueles de todos. Vamos pegar uma situação de ambiente de trabalhos, né, seja ele qual for, né, em que nós estamos ouvindo determinadas situações de alguma pessoa e você acaba não levando a sério ou desconsiderando, né? E aí é que entra a questão da importância da campanha, né, de prevenção ao suicídio, porque traz aí uma possibilidade de você combater o estigma, né, o preconceito de achar que, por exemplo, uma pessoa que diz, eu não estou mais sentindo gosto pela vida, né, eu não quero mais viver, né, ou nossa, não dá mais para mim, ou coisa parecida, qualquer comentário, né, ou então quando a pessoa tem movimentos que você fala, nossa, tá estranho isso, né? É uma pessoa tão ativa e de repente tem uma queda abrupta, né, no seu desenvolvimento, nas suas relações, ou que, por exemplo, você perceba que tem atitudes que parecem estar se despedindo da vida. Olha, né? Importante isso, hein? Exato, se desfazendo de bens, sinais aí. Sem lógico falar, né? Mas são. Aí você fala, nossa, mas eu vou ficar agora atenta a tudo isso? Como é que eu vou fazer, né? E aí que está a grande questão. E é isso que é importante, é ser continente para com o outro, ser acolhedor, né? Poder olhar para a pessoa, seja ela quem for, né? E poder se colocar à disposição, sem julgamentos,
sem a discriminação, sem conselhos que muitas vezes não vão ajudar, né, só vão atrapalhar. Por exemplo, nossa, seria muito importante que você tivesse força de vontade, né? A bendita da força de vontade, né? Para sair, para superar. Ou então você é tão bonito ou bonita, né? Olha, você é tão bom no que faz. Ou seja, isso ajuda de alguma maneira, mas não é isso. É preciso dar um tempo para que essa pessoa se coloque e fale com você, né? Confie em você para dizer o que está realmente pensando, né, e querendo, né, o que está acontecendo com ela. Isso vai exigir, né, atenção, o apoio, né, necessário para que ela confie e diga o que está acontecendo. Então, esses sinais são super importantes, porque eles trazem aí uma gama de possibilidades de você olhar para essa pessoa, né, e dizer, opa, escutei alguma coisa que eu acho que não está muito legal, já ouvi uma vez, 2 vezes, né? O que será que isso quer dizer? Então, na maioria das vezes, porque eu digo que é difícil, na maioria das vezes nós não queremos entrar em contato com isso, porque sabemos que isso vai, de alguma maneira, trazer uma responsabilização nossa, um compromisso nosso com o outro. E aí você falando das redes de comunicação, de como que as pessoas estão hoje muito mais, né, só nas aparências, se relacionando, né, ou dizendo que tenho isso, tenho aquilo, enfim. O que se perde nessas relações, principalmente, é a capacidade da espontaneidade, né, de estar com o outro, de falar, de estar numa conversa, como estamos aqui, né, conversando, dialogando, estávamos aqui antes de começar, né, num bate-papo, diferente, por exemplo, de estarmos, né, só no celular ou só no computador, né, ou seja, só um meio de comunicação via mídia. Então, qualquer sinal que nós possamos falar nesse sentido, né, passa por essa questão do se aproximar, do ter contato com o outro. Isso é fundamental em todas as nossas relações, seja no dia a dia, com a criança, com o adolescente, com o adulto, com o idoso, né? É esse o contato que nós precisamos. Dá trabalho. E talvez nós estejamos esquecendo disso, né? Desse contato, dessa aproximação. O Setembro Amarelo é só um mês? Mas ele tem que ser, né, divulgado, ele tem que ser trabalhado, ele tem que ser multiplicado todos os dias da nossa vida, né? Enfim. E tem situações que nós exigimos muito do outro, principalmente quando ele está numa situação de intenso sofrimento psíquico, né? E que não aparenta ou se de alguma maneira deixou transparecer. Tem situações em que nós exigimos demais, né? E aí nós podemos até comparar. É uma doença psíquica, é algo que é um transtorno, né, que é psíquico, uma doença que está permeando a vida daquela pessoa, né, e fazendo com que ela sofra, mas muitas vezes nós não consideramos, nós não queremos considerar. Primeiro porque a gente não sabe como lidar, né? É muito difícil. E é por isso que falar sobre saúde mental nesse mês, em todo o tempo que a gente puder, né, em todas as possibilidades que tivermos, né, como eu acabei de falar, é importantíssimo. E aí, assim, até uma comparação que eu faço, né? Se você tem uma pessoa que fala para você assim, olha, eu tenho diabetes, tenho pressão alta, né? E a bendita da força de vontade. Você nunca fala assim para ela, ó, pare de tomar o seu remédio, os seus remédios, olha, tenha força de vontade, que você vai superar essa doença. Você não fala isso, né, para essas pessoas. Mas é isso que nós, muitas vezes, falamos para quem tem uma doença psíquica, né? E está diante de um sofrimento tão grande. Porque esse sofrimento é da alma, né? E a alma a gente não consegue ver de algo subjetivo que estamos falando. Então, eu acho que podia falar de outras situações, mas eu acho que é dentro desse contexto que a gente tem que olhar. Tem situações outras também que aí já são do conhecimento de muitos, né, amigos e tal. A pessoa já tem aí um histórico de doença psíquica, né, ou depressão muito grave, né, num aspecto bem intenso, e que tem que ser olhado,
né? Ali, como é que tá? Se está fazendo tratamento, se está acompanhando, enfim. Acho que é um pouco por aí. Não sei se respondi, mas... Então, é assim, no sentido do não julgamento, né? E aquela pessoa que já é diagnosticada com algum tipo de transtorno, ter esse acompanhamento, não achar que melhorou e abandonar. Exatamente, né? Também. Não pode, também né? Isso, abandonar, assim. Importante. Bom, doutora, eu quero falar um pouquinho agora da autolesão provocada. É a mesma coisa que tentativa de homicídio? Um exemplo, aquela pessoa que tem até um pouco assim, os jovens, né? De se lesionar, de ficar machucando um pouquinho, arrancando cabelo, braço, cortando com gilete. É um anterior que pode vir a cometer o suicídio ou não? Pode ser e pode não ser. São duas coisas que também tem que ser bem entendida, Tá. né? Assim, e aí a atenção se volta muito para a questão dos adolescentes, né? Dos jovens, do adulto mais jovem, né? Do adulto mais velho também, enfim, pode acontecer. Mas ocorre muito com os adolescentes, né? E os mais jovens. E aí é preciso atenção a essa faixa etária, porque é deles que vem essa manifestação. E é uma manifestação, quando eu digo que pode ser ou não, é que, num primeiro momento, é uma manifestação de um intenso sofrimento psíquico, que só é aliviado através de uma automutilação, né? Ou seja, de um movimento de se machucar. E isso pode ou não configurar uma tentativa de suicídio, né? Pode ser aquele momento de alívio, de ter esse movimento, que também se caracteriza como um transtorno psíquico, também né? Ninguém faz isso de brincadeira, e muito menos para chamar atenção simplesmente assim, né? Enfim, porque também tem esse outro aspecto de não quero nem levar em consideração, isso é para chamar atenção. Entendo. Né? Mas que pode se agravar a ponto de se transformar realmente numa questão de suicídio, né? De tentativa de suicídio. E a Organização Mundial de Saúde, é bom lembrar, ela sinaliza para isso, né? Não como caracteriza de forma geral como sendo uma tentativa de suicídio, mas que pode levar a tentativa de suicídio ou ao suicídio, porque nessas situações pode, infelizmente, acabar se cortando de uma maneira que pega uma veia, uma parte mais importante, enfim, do corpo, ou vai aumentando que isso é importante, né? Esse sofrimento, essa dor, exatamente, né? E aí chega a ponto de infelizmente, não ter como voltar atrás, no sentido de, sei lá. E aí, uma das coisas que você perguntou, como é que nós observamos e podemos entender o que está acontecendo com esse adolescente, com esse jovem, né? Tem muito a ver também com essa questão da percepção do que está acontecendo com essa criança, com esse adolescente, né? Muitas vezes até muito mais jovem. Mas se sempre está com camisas, né, no calor, né, de mangas compridas, né, ou então de uma maneira que não mostra o corpo. Isso é muito comum, né, que aconteça com o jovem. Às vezes quer realmente o contrário daquilo que nós imaginamos. Está um calor, sim, então eu quero sair, e faz parte da construção do indivíduo querer sair, burlando as regras aí, ou o que seria normal. Tá com uma roupa mais leve, tá todo de preto, ou então com roupas todas fechadas. Mas isso também não quer dizer que tem que invadir o jovem, fala assim, tira a roupa, por que você tá com... Não. Aí é que entra, né, as dificuldades da convivência, do relacionamento, do respeito, né, da aproximação aos poucos, do contato, das conversas, dos diálogos, né, mais abertos. É muito complexo isso, né? Porque parece que é uma receita de bolo, e não é. Né? Fala assim, como é que eu vou fazer isso? Não sei nem eu conversar comigo mesma. Quanto mais com um adolescente ou com, né, uma pessoa que eu acho que pode estar numa situação como essa. Mas é importante minimamente saber que
aquela situação que você fala, não, tem alguma coisa errada, não é comum isso estar acontecendo, não é comum você ouvir esse tipo de coisa, não é comum esse tipo de comportamento, e poder lidar com isso, seja pedindo ajuda para outras pessoas que podem, de alguma maneira, mediar isso, né, essa conversa, esse entendimento, mas não pode deixar passar, essa que é a verdade, tá bom? Doutora, pode-se obrigar uma pessoa a buscar tratamento? Um exemplo, aquela mãe que observa que o filho está dentro do quarto, acamado, em profunda depressão, que não está mais reagindo, ou que se nega até a buscar ajuda, até fazer o tratamento, tomar remédio. Às vezes a pessoa está naquela depressão tão profunda que ela não quer mais se medicar, não quer mais fazer a terapia. Existe essa possibilidade de você obrigar ou não? Então, vai depender muito de uma avaliação, eu diria que multidisciplinar. Aí nós vamos falar de uma equipe, né, de preferência que tenha muita experiência ou alguma experiência em saúde mental, né, e aí a gente pode falar dos centros, né, de atenção psicossociais que existem, que são os CAPs, tanto para criança e adolescente quanto para adulto, onde essas equipes trabalham e que tem médico psiquiatra, ou mesmo clínico geral, que seja, ou mesmo enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, para buscar entendimento daquela situação, né, que ela é bem complexa, né, envolve já uma dificuldade enorme da família de saber o que fazer com aquela situação, e aí essa equipe vai mediar, intermediar intervenções que vão viabilizar o retorno do tratamento, ou aí entender se num primeiro momento a questão é tão complexa, né, que tenha que se buscar levar para um pronto atendimento, para uma avaliação no âmbito do espaço ali médico, né, enfim, alguns exames mais específicos, mas tudo isso é muito difícil, na maioria das vezes, a família entender, ter um entendimento de qual caminho fazer, né? Por isso que é importante entender que tem alguns equipamentos de saúde mental, que são fundamentais para que a família possa recorrer, possa ir, possa pedir ajuda, possa dizer, já não sabemos mais o que fazer, abandonou o tratamento, ou nunca chegou ao tratamento, ou quando fomos ver, a pessoa estava num isolamento que agora ninguém consegue tirar mais de dentro de casa, né? Então aí precisa-se ter esse entendimento com ajuda, né? Muitas vezes obrigando de uma maneira agressiva, você só vai piorar o quadro. Tá, né? entendi. Então é por isso que precisam de ajuda, principalmente os familiares. Doutora, uma outra questão que a senhora falou e me veio à tona. Os familiares, eles adoecem, teoricamente? Eles adoecem num caso de depressão, os familiares que estão acompanhando todo esse trajeto, né? E muitas vezes buscando mesmo ajudar aquela pessoa que está naquela situação. Essa é também a complexidade da questão do sofrimento psíquico, né? Todo mundo vai sofrer, acho que a Marília Mendonça falava isso na música. É verdade. Porque não tem como, né? Assim, é um sofrimento tão intenso, há uma dificuldade tão grande da compreensão do quadro e do sofrimento daquele indivíduo, daquele ser, né? E que você é filho, é pai, é mãe, é marido, seja quem for, é tio, é avô, mas você parece que não tem mais o que fazer, não consegue mais, e aí sucumbe também a doença, né? Entra muito provavelmente num quadro depressivo, ansioso, e aí não consegue mais lidar também é isso, né? Então o cuidador também adoece, também vai sofrer, né? Se não houver aí uma intervenção muitas vezes externa, é preciso ter desses equipamentos de saúde para entender toda uma dinâmica familiar. Porque outro conceito, né, que é preciso desmistificar é que assim, só a pessoa que se manifesta ali naquele momento com a doença psíquica é que é o problema.
né? Entendo. E aí você fala assim, não, mas isso não é comigo, né? É com ele, a pessoa que está doente, né? E você também não está nada bem, você já não consegue mais se relacionar ou ter uma vida normal, porque 24 horas a sua cabeça está com aquela situação martelando, você não consegue sair do lugar, ou seja, você está adoecido tanto quanto, né? Então, para nos afastarmos, muitas vezes, de situações tão difíceis, esse é um mecanismo que nós usamos, os cuidadores ou quem está muito próximo, né? Assim, não, mas eu não preciso, quem precisa é ele, né? Assim, não, mas você também precisa de ajuda, né? De acompanhamento psicológico, talvez medicamentoso. Vamos lá, né? Enfim, vamos fazer uma avaliação. Não, eu não quero. Eu não Existe essa preciso, resistência, né? então. Existe, porque o conceito de doença psíquica, ele é um tabu, né, de muito anterior. É um tabu, é da ordem do preconceito, da discriminação, das violências, né, porque gera isso também, né? Você fala assim, todo mundo trata bem a pessoa com transtorno psíquico. Não, não é verdade. Né? Não é mesmo. Da ordem do senso comum, muitas vezes as pessoas acreditam que, não, então, olha, quer saber? Está precisando de uma surra, né, de uma boa surra. Ou seja, situações que só agravam a coisa, né? E isso não é de hoje, como eu vinha dizendo. E aí eu volto lá atrás, não tão distante, da questão de como é que se tratava as pessoas com transtornos psíquicos, né, no passado. Era dentro dos manicômios. Então, eu tiro de perto de mim, porque não consigo mais lidar. Né? Então, tem que ser trancafiado. Né? E aí, o grande lema, né, que eu milito muito com a questão na luta antimanicomial, é a questão de que trancar não é cuidar. Né? Tá. Porque também se pensa assim, então assim, não tem jeito, né? A pessoa vai se matar mesmo. Vamos trancar ela para sempre. Né? Então, olha, não tem jeito, esse transtorno é muito grave, não dá para viver em família. Há situações que são extremamente graves e que tem que ser avaliada também, mas não é esse o tipo de tratamento que se faz, né, que deve se fazer. O que se busca é sempre um tratamento em meio aberto, junto à família. Mas a família também tem que ser cuidada, né? Isso que eu ia dizer, né? Olhar para essa pessoa que está ali naquela situação, mas também a família se atentar para não ficar tão doente quanto, né? Aquela pessoa que está sofrendo e muitas vezes de depressão. Doutora, a doença psíquica tem alguma relação genética? Olha, tem uma série de estudos, né? Acho que a esquizofrenia talvez é o que esteja que a senhora mais entende? avançado, né? Há indícios de que numa mesma família várias pessoas, né, são acometidas da esquizofrenia, mas não tem algo que, vamos dizer assim, não se bate o martelo, não se bateu o martelo totalmente, definitivamente, com relação a isso, né? Porque quando pensa-se que encontrou aí uma questão genética absoluta, vamos dizer assim, nos vários experimentos, tem os contrapontos, né? Assim, mas hoje, uma das questões que mais levam aos transtornos mentais, aos transtornos psíquicos, ao sofrimento psíquico, são as condições de vida. Né? Sim, quem mais é acometido é a população pobre, né? A população que não tem acesso, né, à informação, a estudo, à alimentação adequada, né? Enfim. São essas as pessoas. Sim. É lógico que se acomete também as pessoas de níveis mais altos ou de outras classes sociais, mas os maiores prejudicados, as pessoas que têm menos condições, são essas. E aí é óbvio, né, porque falta tudo, né, e, inclusive saúde mental, para se entender aí na vida, né, o que está acontecendo. E aí tem que se ter muito cuidado também, né, porque tudo se trata com remédio. Né? Não, você tem que ouvir também, entender. Por isso que é importantíssimo você compreender. Né? Se a pessoa não tem o que comer dentro de casa, né? Enfim, o que está ocasionando na vida dela? Né? Se ela não tem uma vida, né? Uma residência, simplesmente uma casa, uma moradia, né? Digna, né? Como é que você pode só tratar,
né, e fala assim, não, tem que fazer psicologia, né, tem que fazer terapia, viu? Tem que passar no psiquiatra, né? Quilos e quilos de medicação não vai dar conta. Né? A pessoa precisa comer, a pessoa ter vida digna, né? Precisa ter residência digna para ela morar, né? Para criar os seus filhos, para estar bem. Então, acho que tem que se tomar cuidado aí com muito do que se fala que é genético, né? Ou que vem de outras circunstâncias que são muito mais avassaladoras do que qualquer outra coisa. Mas há estudos que vão e estão continuando e estão pensando sobre essa questão genética. Sim. Doutora, eu queria falar um pouquinho dessa relação que existe entre a psicologia, entre as doenças psíquicas e a religião. Porque temos vários extremos, né? Às vezes a pessoa acha que tudo cura com algum tipo de religião, e aí eu não estou nem falando nem A nem B. Existe esse fio, essa linha tênue entre uma coisa e outra? Olha, você me pegou porque a gente estava conversando sobre isso, né? É bem complexo, né? Também é da ordem muito do entendimento de que os julgamentos, ou mesmo a complexidade de dizer que tudo se cura com a questão da religião, né? É bem importante. E temos que ter muita calma nessa hora para entendimentos, né? É lógico que nós temos que ter e temos na religião, nas religiões, os aliados, né, para algumas situações que são importantes. Então, se a pessoa tem um bem-estar, né, emocional dentro de um espaço religioso, isso tem que ser respeitado, né? É uma forma, são as várias formas que se tem. Né? E tem que se entender isso, todos os espaços religiosos que possam de alguma maneira trazer bem-estar para aquela pessoa devem e precisam ser usufruídos por aquele ser, né? E tem que ser respeitado, né? Se ela escolhe religião A, B ou C, não importa, importa que aquilo vai trazer um bem-estar para ela, né? Mas em determinados momentos, mesmo com todo esse amparo, com todas essas situações, ainda assim não dá conta. E aí, tanto qualquer líder religioso ou qualquer situação de pessoa que está numa questão de hierarquia dentro desses espaços de religiosidade, precisam ter o discernimento de entender os seus limites também, até onde ele pode ir com determinadas situações, né, que vão beneficiar, mas que já não estão dando mais conta, ou não só aquilo dá conta, né? E eu já tive como experiência própria na clínica, né, em que eu pude fazer uma dobradinha com alguns líderes religiosos, né, de algumas igrejas que tiveram esse bom senso, né, eu diria até que uma capacidade, né, de olhar para aquela pessoa para além, né, do que oferecia, e aí perceber que precisava realmente de fazer um acompanhamento medicamentoso, de que teria que buscar um centro de atenção psicossocial, que precisava de mais apoio para além da religião, né? Eu acho que é essa a dimensão que eu gostaria de falar, né? As pessoas, tanto com uma cabeça legal, boa, estão dentro desses espaços? Estão. Mas também tem pessoas que, na maioria das vezes, já não estão bem e procuram a igreja como única tábua de salvação, né? E aí, há pessoas que se encontram e melhoram? E isso tem que ser respeitado, certo? Mas, como eu disse, tem situações que não vai dar conta e tem que se entender que, para além daquele espaço, é preciso buscar outros meios de ajudar, né? Porque o sofrimento psíquico ele ultrapassou aquilo que a religião pode oferecer. E acho que isso é digno, né? E acho que é importante. Acho, inclusive, por experiência própria, que alguns líderes religiosos já têm essa concepção, né, esse discernimento, e conseguem hoje fazer o entendimento dessas questões junto aos seus frequentadores de uma forma muito mais ampla.
e que possam beneficiar o bem-estar em todas as esferas. Tá bom? Acho que, não sei se respondi, mas acho que é um pouco por aí. Doutora, o município de Jandira, né, abordou bastante durante esse mês essa pauta do Setembro Amarelo. A minha pergunta para a senhora, existem ações em nossa cidade, em nosso município, que vão, além do Setembro Amarelo, onde é que aquela pessoa pode buscar ajuda aqui em nossa cidade? Porque eu vi bastante propaganda, eu vi bastante falando do tema, houve até, se não me engano, uma caminhada do Setembro Amarelo. Então, a prefeitura tem ações, mas aquela pessoa que, de repente, precisa de ajuda, vai ver o nosso podcast e fala assim, bom, eu acho que eu vou procurar alguém para me ajudar, ou ajudar um familiar. Aonde essa pessoa pode procurar ajuda aqui? Isso. Eu acho que é importante dizer que realmente o poder público, seja ele, né, na esfera da Secretaria de Saúde, fora da Secretaria de Saúde também, e hoje assessoro algumas ações também na Secretaria da Educação e vejo grande interesse da gestora, né, em buscar divulgar e pensar a saúde mental para os seus trabalhadores. Porque também tem essas questões, né? Você fala assim, quem tem que cuidar da saúde mental é a saúde. Né? Quem fala de saúde mental é a saúde. Né? E não, né? Todos nós, é algo que precisa ser ampliado para todas as esferas, para todos os espaços. Você bem citou o exemplo aí da sua colega, né, na esfera do direito, e que também nesses espaços precisam ter núcleos de pessoas que conversem, né, que tragam ali, que isso, o entendimento do que é saúde mental, que possa ser feito durante todo o tempo. Né? Então, assim, vamos falar de saúde mental. Né? Você precisa? Né? O que você está precisando? Posso ajudar? Né? Então, são condições que todos os serviços, públicos ou não, podem fazer. Né? As igrejas também, acabamos de dizer aqui, né? Os espaços, outros espaços de religião também, né? E precisam. É isso que a Organização Mundial de Saúde preconiza e está sempre divulgando. Né? Então, a ajuda vem de todos os espaços e precisam vir de todos os espaços. Como eu falei, públicos ou não, saúde, educação, esporte, comunicação, todos, né? Divulgando, compreendendo e falando, né, abertamente sobre sofrimento psíquico e a prevenção do suicídio. Mas, especificamente na saúde, existem as unidades de saúde, os chamados postos de saúde, né, onde temos uma equipe de profissionais, uma equipe multiprofissional que está ali preparada. São técnicos, né, inclusive com psicólogos. Olha que maravilha. Né? E aí é preciso que essas pessoas se dirijam para lá, onde elas devem ser acolhidas no seu sofrimento, né? Porque assim, posto de saúde não é só para vacinação, né? Ou então eu passo no médico com a minha filha no pediatra, né? E não se entende que o sofrimento, ele também faz parte, é também uma doença, faz parte da vida, né? E precisa ser cuidada, né? A nossa cabeça, a nossa alma, seja lá de que forma você fale. E esses espaços estão para isso. Mais especificamente, existe no município o CAPS 2, que é o chamado CAPS 2 Jandira, né? Que fica aqui na rua Felipe Landes, acho que é Landes, número 75. E é um centro de atenção psicossocial voltado para as pessoas com transtorno psíquico mais grave, né? De moderado a grave, vamos dizer assim. Né? Aquelas pessoas que, como você mesmo já falou, então não estão nada bem, não conseguem se locomover, ou mas vão com muita dificuldade, os familiares já estão desistiram. Para onde devem ir? Olha, imediatamente, é um espaço aberto, não precisa agendar, né, agendamento, é um espaço de acolhimento aberto, né? Uhum. E é para isso mesmo que eles existem. No caso de uma emergência, né? Como se fosse... Exato. Né? O nosso SUS preconiza em saúde mental que tenham esses centros de atenção para pessoas que tenham transtornos psíquicos mais graves. No caso do adulto, nós temos o CAPS 2 Jandira,
tá? E é lá que as pessoas têm que ir numa situação como essa, tá bom? Acho que isso sobre os espaços e como buscar ajuda. Doutora, a segurança pública, ela entra nessa questão de que a Polícia Militar, GCM, se houver uma ocorrência, por exemplo, alguém lá ali na ponte querendo pular, a pessoa pode chamar a polícia, a GCM, para estar ajudando? Eles têm esse entendimento de ajudar aquela pessoa que de repente está naquele surto, naquele momento que pode, infelizmente, ocorrer um suicídio? Olha, eu acho que a segurança pública está, de alguma maneira, preparada, né? Ela faz aí tem um entendimento, deve fazer alguns, e elas atendem, alguns então, preparos, né, para esse tipo de atendimento, e devem atender, né? Eles quem devem ser chamados, né? Para abordar de forma adequada, para conter, enfim, né? Essa é formas de contenção, né? Que eles conhecem muito bem, são os primeiros a serem chamados, porque ali é uma situação de urgência, né? Ali não tem como, eles têm que ser chamados, com certeza. SAMU em seguida, né? Enfim, porque pode ser que a coisa venha a ser um pouco mais grave, vamos dizer assim. Quais ações a senhora acha que é importante para ajudar na prevenção? Aí eu falo do poder público, escola, ou mesmo, né, a gente conversar, ouvir. O que a senhora entende que pode ajudar na prevenção? Olha, o que vocês estão fazendo aqui já é o caminho, né? Informar, seja para que público for, dentro de escolas, dentro dos trabalhos, na mídia, né? Enfim, nós falamos e ouvimos tantas coisas, né, nas mídias, e falar sobre saúde mental, abordar esse tema tão complexo, né, mas que, de verdade, quando você senta para conversar, como fizemos aqui, né, a conversa flui. Né? Então, assim, não existe uma receita pronta de como fazer esse tipo de abordagem, né? Mas nós temos que começar de algum ponto, e a informação é fundamental. Né? Limpar um pouco a área de, nossa, o que é preconceito, o que eu estou de fato discriminando, né? O que eu não consigo olhar, por que eu não consigo olhar também para determinadas questões do sofrimento, o que ele move em mim, o que ele impacta em mim. Eu já ouvi algumas situações de algumas pessoas, o que eu fiz com isso, né? O que eu posso fazer. É só na troca, né, na conversa, como você bem diz, né, eu gosto da palavra rodas de conversas, né, que nós possamos fazer mais isso. Né. Uma professora muito especial, a professora Leila, com quem nós estamos com uma parceria bem importante aqui no município também, que é da Universidade de São Paulo, ela diz, né, poxa, o que era importante desde sempre, né, para as pessoas quando não tinha televisão, isso, às vezes só um radinho, né, é poder sentar, né, e conversar, e poder ter ali uma roda de conversa, nem que seja na praça, né, ou então na calçada, ou numa mesa, né, de almoço, ou seja, esses espaços precisam começar a existir cada vez mais, né? Porque não existe fórmula pronta, e é lógico que nós falamos sobre muitas coisas aqui, sobre várias formas de se buscar um entendimento e de se observar e de saber o que está acontecendo com aquela pessoa e qual é o sofrimento e que grau é aquele, né? Mas é preciso ter muita condição de oferecer e de construir uma rede de apoio. Né? Essa rede de apoio não é só família, amigos, colegas de trabalho, de vida, né? E que eles possam poder ajudar da maneira possível, né? Mas que tenha essas condições. Eu acho que essa é uma das formas, né? Não sei se é a melhor, mas é a que eu acho que é importante poder falar doutora, hoje. Uma pergunta, doutora, olhando
para quem está em casa agora assistindo essa brilhante roda de conversa, esse podcast. Isso, roda de conversa é legal. Bate-papo, não é? Aqui. O que a senhora diria para aquela pessoa que está passando por algum tipo de sofrimento e que, de repente, ainda não falou para ninguém, ninguém sabe, aquele sentimento que somente ela sabe e somente ela sente. O que a senhora diria para essa pessoa? Olha, eu vou dizer o que a campanha que eu acho que é muito assertiva, né? Essa campanha da prevenção do suicídio desse ano de 2023, que se precisar, peça ajuda. Né? E isso requer que você possa olhar para dentro de você de alguma forma, né? Que considere o seu sofrimento, que tenha condição de considerar, né, que esse sofrimento está muito intenso e que você possa, de alguma maneira, falar dele para alguém. Né? Eu sei que não é fácil, não dá para sair falando também, né, para qualquer pessoa, vamos dizer assim, né? Também tem mais essa questão. Mas, como eu falei, tem espaços que podem acolher, tem pessoas que têm um pouco mais de compreensão e que podem ajudar. Né? Então, eu acho que não só no Setembro Amarelo, em todos os momentos. Aí as pessoas dizem assim, nossa, mas quanto suicídio em setembro? Né? Enfim, não é só em setembro. De verdade, o Brasil tem aí um índice muito grande, né, também de casos de suicídios e que precisam ser olhados, porque é um problema de saúde pública já, né, e como tal ele tem que ser tratado. Né? Então, mais serviços também, porque você fala assim, só uma situação caseira de um bate-papo vai resolver? Não, não vai. É só uma ponta do iceberg, né? Mas já vai trazer algum conforto, pensar que você não está sozinho. Né? E é lógico que tem uma série de outros caminhos que você tem que percorrer. Inclusive, por exemplo, as questões de apoio médico, psicológicos, enfim, o que for preciso para melhora desse sofrimento, o entendimento desse sofrimento, né? Porque eu acho que isso é o mais importante. Então, peça ajuda. Isso. Né, doutora? Se precisar, peça ajuda. Se precisar, peça ajuda. É isso. Eu acho que é isso. Doutora, como se evitar concretamente um suicídio? Quando se entende que a pessoa realmente está numa situação grave, como a ideação suicida, as tentativas de suicídio recorrente, sempre que se pede é que ela nunca fique só, né? E que tenha sempre pessoas ao redor que possam ajudar, né? Que possam estar ali dando esse apoio, fazendo essa rede de apoio. Vai evitar completamente? Não vai acontecer? Nem sempre. Né? Mas intensificar essas ações preventivas ajudam muito, né, para que essa incidência diminua. Então, acho que o que a gente pode dizer é isso. Também falar que pedir ajuda, existe o Centro de Valorização da Vida, o CVV, né, que aí tem um número muito importante, que são com pessoas que estão lá para ouvir, sabem ouvir, né? Então, falamos disso e eu retomo com essa questão, que é o número 188, que é gratuito, né? Funciona 24 horas, o que é fundamental, né? Tem um e-mail, ou falar pelo chat, né, também, que podem ser acessados. O site é www.cvv.org.br. Né? De repente, se colocar na tela, até fica importante também, né, de visualizar. Mas acho que isso. Não sei, acho que eu quero agradecer muito, né, o convite. Estou aqui cumprindo uma questão bem importante de divulgar, de poder falar do que eu tenho de conteúdo, sei lá, se posso falar ensinar, não é isso, né? Mas poder transmitir, né, todas essas questões que podem informar e trazer aí uma outra dimensão,
né, do que é prevenir o suicídio nesse mês tão importante que é o Setembro Amarelo. A TV Astral, né, ao canal multimídia, que muito gentilmente, né, você que está aqui me entrevistando, é diferente. É uma roda de conversa bem legal, né? Podia ter mais gente. Vamos chamar da próxima vez outras pessoas, uma ideia, né? Uma ideia bacana, viu, doutora? Isso. Porque, como eu falei, não é só no setembro, hein? Tem que persistir. Olha, é isso. Muito obrigada, viu, Marcela? Obrigada, doutora Valéria, por ter aceitado o nosso convite para participar do podcast TV Astral. Somos gratos. Desde já, quero agradecer à TV Astral, canal 6.1, ao diretor Fernandes Melão e à nossa querida, importantíssima TV Multimídia. Quero agradecer também por ter conquistado mais um meio de comunicação para a nossa cidade. Somos gratos. E para você que está nos assistindo, que tem comércio geral, anuncie, divulguem. Aqui na TV Astral, canal 6.1, pela multimídia, só na cidade de Jandira hoje, temos mais de 25 mil assinantes. Na cidade de Itapevi, mais de 12 mil assinantes. Não perca essa oportunidade. Por quê? A propaganda é a alma do negócio. Nossa linha direta é 11 9 9992 3607. Acompanhe a nossa programação também pelo YouTube. Inscreva-se, TV Astral, canal 6.1 e ative o sininho para que você seja notificado nas próximas programações. Obrigado, TV Astral, canal 6.1. E antes de finalizar, eu gostaria de frisar aqui o que a doutora Valéria deixou. Se você precisa de ajuda, ligue no 188. Existem pessoas que vão ouvir a sua dor e não vão te julgar. No CVV, Centro de Valorização da Vida, basta ligar para o telefone 188. Anota aí. No momento que você precisar, ligue. Você não está sozinho. Busque ajuda. Se precisar, é isso, doutora? Isso. Busque peça ajuda. Peça ajuda. Isso. Se precisar. É muito importante quebrar os tabus, falar sobre o tema. Muito importante divulgar. Se você não está precisando de ajuda hoje, ofereça ajuda para aquela pessoa que talvez esteja precisando. Desde já, obrigado e até o próximo programa.